Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Promessas para o Nosso Tempo, onde a fé e a esperança se encontram. E hoje, em meio à beleza inspiradora de Col de la Colombière, na França, vamos desvendar um mistério que pode transformar sua vida. Se eu te dissesse que a Páscoa é muito mais que um feriado, você realmente sabe o que ela significa? Prepare-se, porque a resposta vai te surpreender e mudar sua perspectiva para sempre. Hoje, você vai descobrir o segredo por trás do sacrifício de Cristo e como ele transforma vidas. A mensagem Páscoa Explicada, do pastor João Ribe, explora o significado da Páscoa sob uma perspectiva cristã, contrastando a celebração tradicional com a sua interpretação cristã mais profunda. O sermão traça paralelos entre a Páscoa do Antigo Testamento e o sacrifício de Jesus Cristo, enfatizando seu real sentido, que é a redenção e a salvação. E como o Salmo 19, declara: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É por isso que, em Promessas para o Nosso Tempo, unimos mensagens edificantes com paisagens incríveis, como esta em Col de la Colombière, para que você possa contemplar a grandeza de Deus enquanto nutre sua fé. Antes de continuarmos, queremos te convidar a deixar seu pedido de oração nos comentários. Estamos aqui para orar por você e sua família. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber mais mensagens que edificam sua vida e te conectam com a beleza do mundo criado por Deus. Agora, prepare-se para uma jornada de fé e descoberta. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer o amor de Cristo e encontrar a verdadeira liberdade. Juntos, podemos levar a esperança da Páscoa a todos os cantos do mundo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, parte B. Encontraram? Eu gosto quando eu vejo que tem gente ainda procurando. Sabe por quê? É novo ainda na fé. Isso é legal, porque a pessoa está começando a entrar em contato agora com o Evangelho, e quando ela procura e vai, e dá aquele desespero porque não acha, eu acho ótimo, porque a pessoa está entrando em contato com a palavra de Deus. Encontraram? E olha que esse é facinho, hein? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, parte B, diz o seguinte: Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Eu vou reler, igreja. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Agora eu leio, a igreja repete em seguida. Vamos lá. Porque Cristo, todo mundo, porque Cristo, mais alto, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Você crê no Evangelho? Você crê na palavra de Deus? Nós vamos falar sobre a Páscoa. E esse versículo que nós lemos já está declarando que Cristo é a nossa Páscoa. Então você vai entender o verdadeiro motivo da Páscoa. As pessoas esperam às vezes um feriado com ansiedade, pensando só num final de semana prolongado. Ai, que bom a Páscoa, sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, vou emendar, vou para a praia. A pessoa só pensa no lazer, mas o objetivo é muito profundo. Então, a Páscoa é Cristo, e nós vamos ver isso mais detalhadamente. Então desocupe as tuas mãos e dê a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Isso, aplaude mais ainda. Diga glória a Deus enquanto você aplaude. Cristo é a tua Páscoa. Então diga glória a Deus. Cristo foi sacrificado por você. Então diga glória, glória a Deus. Cristo foi sacrificado por nós. Então diga glória, glória a Deus. Glória, glória ao Senhor Jesus, a nossa Páscoa. Aplaude mais ainda. Aplaude com toda a força da tua alma. Senhor Deus e Pai, abençoa a tua igreja que está te glorificando, te aplaudindo, te exaltando. E abençoe agora a pregação da tua palavra.
Senhor Deus, unge a palavra que vai sair dos nossos lábios. Fala através da nossa boca. Que não sejamos nós a falar, mas que o Senhor fale através de nós. Porque este povo está querendo ouvir uma palavra de poder. Este povo está querendo conhecer os teus mistérios. Então fala, Senhor, porque o teu povo ouve. Fala porque o teu povo está aqui esperando a tua bênção. Fala, Senhor, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Podem sentar, igreja. De cara você já viu que Cristo é a nossa Páscoa e Ele foi sacrificado por nós. Primeira coisa que eu quero que você saiba, e quem quiser anotar, anote. A palavra Páscoa, ela derivou da palavra hebraica Pessah, que quer dizer passagem por cima. E num sentido de passar por cima para poupar. Sabe quando você vê um problema e você passa por cima? Ou então você vê um filho teu fazendo uma coisa errada e você passa por cima daquele problema e você releva, você poupa. Então a palavra Pessah, hebraica, ela quer dizer passagem por cima. Deus fazendo uma passagem para poupar. E nós vamos ver a origem da Páscoa lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, quando surgiu a primeira Páscoa. E a razão desta celebração ter surgido no mundo foi por causa da grande obra de redenção que Deus fez para o povo de Israel, que estava no Egito, servindo como escravo há 430 anos. 430 anos de escravidão significa que aquelas pessoas nunca haviam conhecido a liberdade. Eles só conheciam o chicote, trabalho forçado, vida miserável, má alimentação, má moradia e sem qualquer direito às regalias, aos prazeres da vida ou a uma vida tranquila, sossegada. Eles eram obrigados a um trabalho que eles não desejavam. A vida daquelas pessoas, há 430 anos, era decidida pelo faraó, que inclusive determinava quem iria morrer, quem iria viver, e como seria o trabalho, o que cada pessoa faria. Eles não tinham liberdade de decidir nada. Então Deus começa a operar lá no Egito, usando Moisés, e vai mandando pragas para que o faraó se convença de que o povo de Israel não está desamparado, que eles têm um Deus, e Deus resolveu livrá-los, mas o faraó endurece o coração. Imagina se ele ia abrir mão de tanta mão de obra escrava, gratuita, que ele não pagava salário, que ele só explorava. Quando o Brasil teve escravidão negra, a resistência dos donos de engenho e de lavouras era perder a mão de obra gratuita, barata. Então Faraó reluta em libertar o povo de Israel, mas Deus já resolveu que vai fazer uma obra de libertação. E como última praga, Deus determina a morte de todo o primogênito do Egito, desde Faraó, do filho de Faraó, até o filho do escravo egípcio. E para que ficasse bem claro que aquilo era Deus que estava fazendo, ele tinha poder sobre toda a criação, Deus também falou: avisa o faraó, que até o primogênito dos animais irão morrer quando eu passar pelo Egito. E por que Deus vai fazer esta passagem? Veja lá no capítulo 12 do livro de Êxodo, no versículo 12, Deus diz assim para Moisés: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Por que Deus queria fazer juízo no Egito? Porque eles adoravam o sol como Deus Ra. Acreditavam que o crocodilo, como também o gato, como também a rã,
e outros animais eram sagrados, dignos de veneração. E o Egito era dominado por uma magia negra, era o centro de ocultismo do mundo antigo. As pessoas acreditavam em várias superstições. Tinham muitos deuses, deuses da fertilidade. Eram deuses que não acabavam mais. E o próprio faraó se dizia filho de Ra, isto é, filho do Deus Sol. O faraó proclamava que ele era divino. Então Deus resolveu mostrar que ele é o Senhor e ele ia fazer juízo de todos os deuses do Egito. Para que ficasse bem claro, conforme ele terminou aqui a frase dizendo: eu sou o Senhor. Eu passarei pela terra do Egito, a passagem. Nesta passagem ele vai matar todos os primogênitos, tanto de homens como de animais. Ele vai fazer juízo sobre os deuses do Egito, sobre a magia negra, sobre o ocultismo e sobre Faraó. E ele vai fazer com que em cada casa haja um defunto, uma pessoa morta, e em cada curral haja um animal morto. Deus vai transformar o Egito num grande cemitério. Mas acontece que no Egito está o povo de Israel. E ele já havia poupado aquele povo nas outras pragas. E agora ele vai fazer uma passagem, o Pessah. Ele vai fazer uma passagem sobre o Egito e novamente o mal vai descer sobre a terra. Mas ele precisa poupar o seu povo. E Deus então chama Moisés e fala para vocês não serem atingidos pela praga que eu vou trazer sobre o Egito, façam isto que eu estou orientando. Veja comigo a partir do versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Então Deus já diz que para fazer a obra de livramento, para cada casa dos hebreus, ele quer um cordeiro para cada casa. E para que esse cordeiro pudesse realmente gerar proteção, Deus diz sobre a personalidade do cordeiro, as características pessoais desse cordeiro. Não podia ser um cordeiro qualquer, não ir lá no curral e pegar qualquer cordeiro e entregar para Deus. Deus, ele quer que esse cordeiro seja um cordeiro sem mácula. Então vamos ver agora o que Deus começa a pedir com respeito ao cordeiro. Primeiro, versículo 5. O cordeiro será sem mácula. Então, primeiro, não pode ter mácula, mancha, berne, bicho, doença, feridas. Não pode ser um cordeiro doente, tem que ser um cordeiro sem mancha. Segunda coisa, tem que ser um macho. Continuando a leitura do versículo 5. Um macho. Não pode ser uma cordeira ou uma ovelha. Tem que ser um macho. Ele quer um macho. Terceira coisa, ele quer que seja de 1 ano. O que significa um cordeiro de 1 ano? Porque ele já é um animal adulto. Jovem, porém adulto. Já é crescido. Um cordeiro com 1 ano já é um animal que pode ser encarado como de tamanho normal a um adulto. Muito bem. Outra coisa que ele pede aqui no versículo 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então, toda a congregação, todo habitante de Israel, ninguém poderia ficar de fora, todos teriam que estar fazendo parte daquele acontecimento, para que pudéssemos usufruir do benefício. E o cordeiro tinha que ser sacrificado à tarde, ou seja, em cada casa dos hebreus, toda a congregação de Israel, todos os habitantes de Israel que estavam no Egito, à mesma hora da tarde, deveriam fazer o sacrifício simultâneo daquele cordeiro. Em cada casa o cordeiro seria sacrificado à tarde, não podia ser de manhã. Não, tinha que respeitar
essas regras, e você vai ver que nada disso é por acaso, já já você vai ver isso. O que se deveria fazer com o sangue do cordeiro? Para que serviria aquele sangue? Por que iriam sacrificar o cordeiro? O sangue puro desse animal sem mácula deveria ser espargido, passado nos batentes da porta. Veja o versículo 7. E tomarão do sangue, e poluão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Uma outra coisa que eu quero que você veja com relação ao cordeiro, no versículo 46 agora, indo lá um pouquinho mais para frente, na parte B, diz assim: nem quebrareis o osso. Esse cordeiro que seria sacrificado, o seu sangue colocado nos batentes da porta, eles não poderiam quebrar nenhum osso do cordeiro. Era muito sério esse aspecto. Ninguém podia desobedecer esse ponto. Vocês querem o livramento do mal que eu vou trazer sobre o Egito, do juízo que eu vou trazer? Vocês querem escapar do juízo? Então respeitem em detalhes esta regra. O osso do cordeiro não pode ser partido. Nenhum osso pode ser quebrado em nenhuma das casas. Tem que se respeitar isso. O que eles deveriam fazer com este osso, com este animal, com o cordeiro? Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a fressura. O que é a fressura? São aquelas vísceras maiores. Coração em primeiro lugar, pulmão e o fígado. As fressuras entravam nessa composição de Deus. E não poderia sobrar nada. O versículo 10 nos mostra o seguinte: e nada dele deixareis até pela manhã. Não podia sobrar nada. O cordeiro tinha que ser totalmente consumido. Nada poderia ficar para o dia seguinte. Essas coisas são importantes porque aqui nós estamos vendo Deus traçar um plano em figura. Por isso que eu quero que você vá registrando esses aspectos. E outra coisa, na hora de comer o cordeiro da Páscoa, na hora de participar da Páscoa, as pessoas teriam que estar prontas. O versículo 11, Deus diz assim: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém, igreja? Então, esta é a Páscoa. Foi assim que surgiu. Agora, se aproxima o momento do juízo do Egito. O Egito representa o mundo, com toda a sua superstição e seus falsos deuses. Deus agora vai mostrar que não há outro Deus além dele. Ele é o Senhor. Eu sou o Senhor. Então, ele vai descer sobre o Egito. Mas ele deu tempo para o seu povo se preparar. Façam isto. Quando Deus avisou, era no 10º dia. Se preparem, Deus deu 4 dias para eles. Para que no 14º dia eles tomassem todas as providências e ficassem preparados. Porque naquela noite, à meia-noite, Deus iria descer sobre o Egito para fazer juízo. Deus é capaz de fazer coisas terríveis. E Ele vai fazer coisas muito terríveis ainda, que chocarão as pessoas. Deus é capaz de exercer juízo de uma maneira terrível. E ninguém escapa do seu juízo. A não ser que a pessoa tenha tomado providências e se preparado antes. Quando deu meia-noite, o anjo do Senhor desceu sobre o Egito. E ele foi passando, fazendo a passagem sobre a terra do Egito. E ele entrava em cada casa. E onde havia um filho mais velho, o primogênito, ele morria.
Interessante que o segundo não morria, nem o terceiro, nem o caçula. Só o filho mais velho, só o primogênito. Em cada casa do Egito, uma pessoa morria quando Deus entrava. Ele estava mostrando o juízo. É lógico que os egípcios tinham dentro de suas casas imagens com seus deuses. Imagens de Ra e outras divindades egípcias. Tinham ali animais sagrados dentro de casa. Em toda casa egípcia se criava gatos, porque eles acreditavam que o gato trazia proteção. Há até uma espécie egípcia de gatos, que dura até hoje, ainda tem espécimes pelo mundo. Então, dentro das casas egípcias, o primogênito dos gatos morreu. E no curral, o primogênito dos bois e o primogênito das ovelhas e de toda a criação. Se a pessoa criasse, por exemplo, o cachorro, o filhote primogênito também morria. Uma coisa terrível. Então em toda a casa surgiu um defunto que lembrava o juízo de Deus. Deus não matou todo mundo, só o primogênito. Isso também é importante você guardar. Só o primogênito. Mas quando ele passava pela casa do povo de Israel, eram casas humildes. Eram as casas mais pobres do Egito. Eram as casas mais humildes na acepção da palavra. Ninguém daria nada pelos seus moradores. Mas na porta de cada casa, no batente da porta, na verga da porta, nas ombreiras, tinha um sangue. O sangue daquele cordeiro que foi espargido. Então quando o anjo do Senhor passava naquela casa que tinha o sangue, ele não entrava. Literalmente, ele passava por cima. Pessá, fazia a passagem, a Páscoa, passava por cima. Mas na casa vizinha que não tinha marca de sangue, entrava. E ali morria uma pessoa. E naquele Egito, naquela noite, houve um grande pranto. Muito choro. Os judeus, dentro de suas casas, tratavam de comer o cordeiro apressadamente, vestidos, com um cajado na mão, sandálias nos pés, e comiam depressa. E lá fora escutavam gritos de lamento, choro de muitas mães, de muitos pais, de muitos familiares, pessoas chorando. E aquela praga alcançou até o palácio do faraó, e o seu filho primogênito também morreu. Não houve casa no Egito, desde servos até faraó, que não houvesse defunto. Não havia curral onde não tivesse um animal morto. Deus estava fazendo uma obra, lembrando para os egípcios que ele era Deus. Os egípcios apelavam para o Deus Ra. Ora, mas o Deus Ra, se fosse Deus, seria um Deus incompleto, porque só pode aparecer de dia. O sol não surge à noite. Não adiantava eles apelarem para o Deus Ra, porque o Deus Ra não era Deus coisa nenhuma, e a terra estava envolvida em escuridão, em trevas. Eles sabiam que naquela hora tenebrosa eles não podiam apelar para o Deus Sol. E o verdadeiro Deus estava fazendo juízo sobre o Egito. Eles clamavam aos seus deuses, mas não adiantava nada. Os egípcios descobriram que nas casas dos hebreus não havia defunto, nem no curral, nenhuma casa que estava marcada pelo sangue do cordeiro, não havia morte, não havia choro, nem lamentação. Ali eles viram a diferença entre o Deus dos hebreus e o Deus dos egípcios. E se Faraó, ele mesmo, era filho de Ra, como que ele não pôde salvar o próprio filho? O seu único filho estava morto também no palácio. Os egípcios então começaram a compreender que havia um Deus verdadeiro, um Deus maior. Quando eu vejo pessoas indo para o Egito adorando pirâmides, ou carregando pirâmides no pescoço, ou querendo pesquisar a cultura do Egito antigo, as cabalas egípcias, os mistérios do Egito, como se fosse encontrar alguma solução ali, eu quero te mostrar isso. Toda a cultura do egípcio,
Todos os deuses do Egito, todos os magos do Egito, todos os sacerdotes de Ra, todos os deuses daquela nação não puderam salvar um único egípcio, não puderam salvar uma única pessoa. Então, preste atenção neste ensinamento da história. Deus está declarando esta palavra para você: eu sou o Senhor e fora de mim não há Deus, não existe outro Deus. Se você transportar isto, tudo que aconteceu no Egito e com o povo de Israel, para a nossa vida, você vai ver que nós temos aqui várias figuras, e isso que eu quero te mostrar agora, rapidamente, recapitulando tudo. Primeiro, um cordeiro para cada casa. Quer dizer que aquela salvação tinha que ser universal. Não era para uma ou outra casa, mas era para cada casa. Cada casa tinha que ter o sangue daquele cordeiro. Outra coisa que eu quero te mostrar: quando falou que ele não podia ter defeito, ele está apontando para uma característica de uma pessoa. E nesse ponto nós temos que transportar o cordeiro do Egito para o cordeiro de Deus, que são coisas parecidas, mas totalmente diferentes na natureza. Quando o povo de Israel saiu do Egito com este livramento, Moisés recebeu ordem de Deus de que cada vez que uma pessoa cometesse pecados, ou que se precisasse perdoar os pecados de toda a nação de Israel, uma coisa teria que ser feita. O sacerdote do tempo de Moisés, ele tinha que pegar um cordeiro sem mancha, sem defeito, e oferecer pelos seus próprios pecados. Depois que o sacerdote estivesse purificado dos seus próprios pecados, ele fazia então o sacrifício pelo povo. Ele pegava 2 animais, ele pegava 2 cordeiros, poderiam ser também 2 bodes, e ele então sacrificava um dos animais, e aquele sangue vertido de um dos animais ele espalhava no altar e purificava o santuário. E depois, com a sua mão manchada com o sangue do animal que foi sacrificado, ele colocava sobre a cabeça do cordeiro vivo, ou do bode vivo, e passava para ele toda a iniquidade. E pegava-se aquele bode, ou o cordeiro vivo, e mandava-se embora para o deserto. E aquilo representava o pecado da nação, primeiro, que gerou a morte de um cordeiro, que o seu sangue foi espargido no altar. E representava, através daquele outro animal vivo que ia para o deserto, representava ali o pecado da nação sendo levado embora, sendo levado para longe do altar de Deus. Então o povo foi guardando esta consciência de que, para se perdoar pecados, tinha que haver um sacrifício de sangue. E o sacrifício de sangue tinha que ser de um cordeiro sem mancha. E sem derramamento de sangue não haveria perdão dos pecados. Veja o que diz o livro de Levítico, capítulo 17, versículo 11. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Para que o pecador não precisasse morrer, toda a culpa era jogada num animal inocente, que tinha o seu sangue vertido, o cordeiro. Mas esse sacrifício não era perfeito. Primeiro, o próprio sacerdote era um pecador. Ele não podia perdoar os pecados do povo sem antes fazer um sacrifício por ele mesmo. Segundo, aquele sacrifício era imperfeito porque usava um animal no lugar do ser humano. A palavra de Deus diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Sem derramamento de sangue não há expiação de pecado.
Mas Deus não quer matar o ser humano. Então, ele permitia que o animal levasse a culpa, o cordeiro levasse a culpa. Mas pensa bem, pode um cordeiro irracional, quadrúpede, inocente, substituir um ser humano bípede, inteligente e que sabe o que está fazendo? Se você fosse perguntar para o cordeirinho: você quer morrer por esse pecador aí, pelo teu dono? Eu garanto para você que o cordeirinho ia falar: eu não, quero continuar vivo. Quer dizer que o cordeirinho estava ali também contra a sua vontade. Ele morria pelo pecado do seu dono, mas se alguém consultasse a sua vontade, ele não queria estar ali não. Ele era uma vítima involuntária. Então esse sacrifício esbarrava nesse aspecto. Como que um animal irracional e quadrúpede pode ocupar o lugar de um ser humano inteligente? Como que o pecado de uma pessoa pode passar por um animal? Aquilo era uma figura. Deus queria que as pessoas fossem entendendo o que Ele queria fazer, era um ensinamento. Então um dia Deus usou um profeta para falar, para mostrar que Ele ia substituir o cordeiro. E eu quero que você veja comigo no profeta Isaías, no capítulo 53, aqui no versículo 7, uma profecia dizendo: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. A ovelhinha, quando você vai matar ou degolar, ela não dá um berro, ela não protesta, ela solta até uma lágrima, mas ela não dá um grito sequer, um gemido sequer. Mas é um animal irracional. Aqui nesta profecia nós estamos vendo que Deus vai usar uma pessoa para tomar o lugar do cordeiro. Uma pessoa que vai morrer. Com que finalidade? Versículo 5, aqui mesmo no capítulo 53 de Isaías. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. No Antigo Testamento, o sacerdote colocava a mão sobre o animal e transferia a iniquidade. Agora Deus mesmo está pondo a mão sobre uma pessoa, usando como cordeiro, transferindo para esta pessoa todas as nossas iniquidades e todos os nossos pecados. O versículo 4 diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele está recebendo esta carga, é uma pessoa. Isso é apenas uma profecia. Deus está dizendo através de Isaías que Ele vai usar alguém. Tempos depois surge esta pessoa. Como é que precisava ser esta pessoa? Igual ao cordeiro. O cordeiro que Deus exigia lá na Páscoa. Primeiro, sem defeito. Segundo, macho. Terceiro, um jovem adulto. Quarto, toda a congregação deveria sacrificar o cordeiro à tarde. Então nós vamos ver que esse cordeiro se apresenta andando entre os homens. E a primeira pessoa que tem a visão do cordeiro é o João Batista. Veja comigo no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Existe o Cordeiro e ele tem nome. O seu nome é Jesus. João Batista foi a primeira pessoa a apontar para ele e dizer: ele é o Cordeiro de Deus.
não tinha defeito. O Evangelho diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Ele, do sexo masculino. Maria não teve uma menina, teve um menino, porque um menino se nos deu e um filho nos nasceu, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. É um homem. Muito bem. Jovem adulto. Jesus, no vigor da sua juventude, foi sacrificado à tarde. Você sabe muito bem. E esta é a Páscoa. Jesus, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Às 3 horas da tarde, Jesus foi sacrificado. O que deveria se fazer com o sangue desse cordeiro puro, desse verdadeiro cordeiro, esse cordeiro humano, esse cordeiro igual a nós, capaz de pensar, de sentir, de chorar, de passar pelas mesmas aflições, o seu sangue incontaminado, puro carmesim, o que deveria ser feito para trazer proteção? O sangue tinha que ser espargido pelas ombreiras e pela verga da porta. Ora, a verga da porta, aqui na fronte, o Senhor Jesus recebeu a coroa de espinho. Aqui o seu sangue começou a verter. A fronte do Senhor Jesus foi a verga da porta. O sangue foi espargido aqui na verga. Pelas ombreiras, os 2 braços estendidos no madeiro, o seu sangue verteu pelo madeiro. O seu sangue desceu até o chão. Nenhum dos seus ossos podia ser quebrado. Quando estava se aproximando o final da sexta-feira à tarde, os soldados romanos estavam querendo apressar a morte dos condenados. Jesus estava crucificado entre 2 ladrões. E o crucificado, ele ficava preso na cruz e com os pés apoiados sobre um pedaço de madeira para que ele pudesse sustentar o corpo. O peso do corpo fazia o condenado, o crucificado, descer. A gravidade do planeta puxava o corpo para baixo, o cansaço. Então, com aquele apoio, o condenado fazia um esforço e respirava. Mas faltando forças, voltava a cair. Mas quando ele precisava de um último fôlego, ele reunia as forças e subia e respirava fundo. Era uma morte lenta. A pessoa morria, como no caso dos ladrões, por asfixia, porque o pulmão ia sendo comprimido. O ar ia faltando, a pessoa morria de parada cardíaca, o coração rompia, a veia rompia. Quando eles queriam apressar a morte do condenado, eles quebravam a perna do crucificado, para que ele não pudesse mais fazer esse movimento, para que ele ficasse o tempo todo assim, e nessa posição o pulmão ficava comprimido e o condenado morria asfixiado, morria de falta de ar. Então os soldados romanos foram lá no primeiro ladrão e quebraram as pernas, bateram até que teve uma fratura exposta. Pronto, o condenado agora iria morrer rápido, porque ele não podia mais se levantar, as pernas estavam inutilizadas. Os soldados romanos foram no segundo ladrão, quebraram também as suas pernas, para que ele morresse mais rápido. E diz o Evangelho que quando eles foram quebrar as pernas do Senhor Jesus, eles viram que Jesus já estava morto. Porque qual era a regra? Nenhum osso do cordeiro podia ser quebrado. Ninguém tinha autorização para quebrar o osso do cordeiro. Quando eles foram quebrar a perna de Jesus crucificado, ele já estava morto. O que o soldado romano fez naquela hora? Pegou a sua lança e espetou o lado do Senhor Jesus. Lá na Páscoa, na primeira Páscoa, o cordeiro tinha que ser consumido até o fim. Não podia sobrar nada do cordeiro. Quando o soldado romano enfiou a lança e puxou, diz o Evangelho que saiu um fiozinho de sangue e depois água. Ele foi totalmente consumido, todo o líquido do seu corpo foi retirado. Todo o seu sangue foi consumido, toda a sua água foi esvaziada.
O corpo do Senhor Jesus foi desidratado, ele perdeu tudo, foi totalmente consumido, não podia sobrar nada do cordeiro, só estava ali a carcaça. Muito bem, Jesus está sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas o que ele queria que se fizesse com a sua carne? Ele queria que se comesse, como o cordeiro pascal era comido. Eu quero que você veja comigo aqui em João, ainda no capítulo 13, no versículo 1, está escrito assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus, ele sabe que ele vai morrer naquela Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro tinha que ser sacrificado fora do arraial, tinha que ser levado para fora das portas. O Monte Calvário ficava fora da cidade velha de Jerusalém. Jesus sabia que ele ia ser sacrificado na Páscoa, na sexta-feira. Por isso ele resolve celebrar a Páscoa com os discípulos na quinta-feira. E na quinta-feira, à noite, se repete a praga do Egito. Na quinta-feira, à meia-noite, um primogênito vai morrer. Deus vai sofrer aquilo que os pais no Egito sofreram, aquilo que as mães no Egito sofreram. O próprio Deus agora sabe que a praga, o juízo que vai vir sobre a terra, vai recair sobre o seu primogênito. Só um primogênito vai morrer, e é o único Filho de Deus. Então, quando você imagina o que Deus fez naquela noite do Egito, e que você pensa, puxa, Deus foi injusto com muitos lares, o próprio Deus se impôs o mesmo sofrimento. E a vantagem, se é que nós podemos dizer esse termo tão grosseiro, e não temos outro por falta de expressão, é que aquele cordeiro no Antigo Testamento, ele era sacrificado contra a sua vontade. O seu dono pegava o cordeiro e falava aqui, ó, eu pequei, mas é ele que vai pagar. Aquele cordeirinho irracional sofria o castigo, o juízo, e não tinha culpa nenhuma. Ele estava ali involuntariamente. Mas o Senhor Jesus, quando viu que a sexta-feira estava chegando, e naquela sexta-feira à tarde, o cordeiro ia ser sacrificado no templo, ele sabia da sua missão e que ele mesmo seria o cordeiro. Por isso ele, tendo nos amado, diz o Evangelho, nos amou até o fim. Não pense você que Jesus foi morto por Pilatos, ou por Herodes, ou pelos judeus, ou pelos soldados romanos, ou que Jesus foi morto pelo próprio diabo. Não. Jesus Cristo disse o seguinte: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Jesus é o Cordeiro voluntário de Deus. Ele resolveu morrer pelos nossos pecados. Ninguém o obrigou a tal sacrifício. E ele só fez isso por um motivo: por amor. Não havia outra coisa motivando o Senhor Jesus. Agora, aquele sangue puro carmesim, ele tem mais poder do que o sangue do cordeiro do Antigo Testamento. Me responda, na tua opinião, qual sangue que tem mais valor? O sangue de um bode do Antigo Testamento, o sangue de uma ovelha do Antigo Testamento, o sangue de um cordeiro do Antigo Testamento, ou o sangue de Jesus no Novo Testamento? Qual o sangue que tem mais poder, igreja? Qual? Pois bem, se o sangue de um cordeiro no Antigo Testamento fez com que Deus passasse por cima e poupasse cada casa de Israel, respeitando o sangue de um cordeiro irracional, de um quadrúpede,
Imagine agora você tendo na sua vida o sangue poderoso de Jesus Cristo. O juízo de Deus, quando vier sobre a terra, passará por cima da tua vida. Deus vai te poupar pelo sangue do Cordeiro. Nenhuma praga, nenhum mal te atingirá. E você pode ter certeza, Deus vai julgar a terra. Deus vai exercer juízo sobre o mundo. Por que Deus no Antigo Testamento mandou instituir a Páscoa? Moisés, agora todo ano eu quero que vocês façam isso, hein? Você e os seus descendentes, para a memória. O Senhor Jesus, antes de morrer na cruz, naquela quinta-feira, quando Ele antecipou a Páscoa e modificou os estatutos, naquela noite de quinta-feira, aquela noite de trevas, onde o primogênito de Deus iria, só ele, o único primogênito, morrer. Naquela noite Jesus, ele fez uma mudança de regras. Veja comigo o plano do Senhor Jesus com relação aos pactos, com relação às coisas futuras. Deus agiu através do Senhor Jesus para mudar a história da humanidade, para que não se fizesse mais sacrifício de animais. Aqueles que estão sacrificando bode, cordeiro, galinha preta, essas pessoas não sabem o que o Senhor Deus fez através de Jesus. Na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 10, o versículo 9, diz o seguinte: então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. A oblação, o sacrifício, o derramamento do sangue, a oferta do Senhor Jesus foi feita uma única vez. E está tirando o primeiro. Qual foi a primeira Páscoa? Jesus está fazendo isso agora, na véspera da Páscoa, tirando o primeiro, e ali com os discípulos ele pegou o pão, partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Pegou o sangue, o cálice, e disse, tomai e bebei, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Ele tirou o primeiro pacto, que era o cordeiro pascal, o sacrifício de animais, e ele agora estabelece o segundo, para fazer a vontade de Deus. Ele está declarando isso. Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Não foi fácil para Jesus. Se você pensa que estava tudo combinado, foi a maior moleza. Ele já sabia que ia morrer, já sabia que iria ressuscitar. Mas qual é o problema? Ele é o Filho de Deus. Parece fácil, porque desde o princípio ele sabia da sua missão. Desde o princípio ele sabia o que iria fazer, mas não foi fácil para ele, não. Naquela semana que ele estava prestes a ser preso, nesta semana, na última semana, aconteceu um fato novo, para mostrar que Jesus estava tirando o primeiro para estabelecer o segundo. Veja comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 28. O Senhor Jesus pegou Pedro, Tiago e João e foi com eles até um monte para orar. E diz aqui que, estando orando, transfigurou-se diante deles. E o seu rosto ficou resplandecendo, e as suas roupas ficaram também brancas, resplandecentes. E quando os discípulos que estavam carregados de sono olharam, viram dois homens conversando com Jesus. Versículo 33 diz assim: e aconteceu que, quando aqueles homens se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre,
bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Pedro, Tiago e João estão com o Senhor Jesus no Monte da Transfiguração, e eles veem aquele resplendor, as vestes brancas e resplandecentes de 3 homens, sem que ninguém diga nada. Os discípulos compreendem que um é Moisés, o outro é Elias e o outro é Jesus. Lógico, Jesus eles conhecem. E Pedro, quando vê que os 2 homens se afastam, vai lá e oferece: vamos fazer 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Quem era Moisés? O autor do o primeiro pacto, o Antigo Testamento. Quem era Elias? A representação dos profetas. Não houve profeta mais poderoso do que Elias. Então, em Moisés e Elias estavam representadas a lei e os profetas. Então, o Senhor Jesus seria mais um na visão de Pedro. Pedro está dizendo: Senhor, ainda bem que o Senhor nos trouxe aqui para o monte, não precisa trabalhar não, deixa conosco, vamos fazer 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. É como se Pedro estivesse dizendo: vamos fazer 3 igrejas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, para que as pessoas continuassem buscando Elias, para que as pessoas continuassem buscando Moisés e para que as pessoas também te busquem. O Senhor está em igualdade com eles 2, que são os maiores do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Mas naquela hora vem uma nuvem e cobre todos que estão sobre o monte. E ouve-se uma voz no meio daquela nuvem, uma voz poderosa que diz: este é o meu filho amado, a ele escutai. Não é para escutar Moisés, não é para escutar Elias, é para escutar o meu filho Jesus. Ele é o meu filho amado, a palavra dele é que vale agora, a ele escutai. Jesus é agora o único mediador entre Deus e os homens, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele teve tudo isso. Quero te mostrar uma coisa rapidamente. Quando eles comiam o cordeiro no Antigo Testamento, a cabeça, os pés e a fressura, ou seja, coração, pulmão e fígado. 5 elementos principais eles não deveriam deixar. Eles deveriam comer a cabeça. Poxa, mas comer a cabeça de um cordeiro, comer os pés de um cordeiro, e a fressura, entrando ali naquela composição, a fressura, o coração, o pulmão e o fígado. O que Deus está querendo mostrar nisso? Primeiro, você precisa ter a cabeça de Cristo, a cabeça do Cordeiro de Deus. Você precisa ter a mente de Cristo. Os pés, você precisa andar como Cristo andou. E a fressura, ou seja, o coração, o pulmão e o fígado. O teu coração tem que ser limpo como o coração de Jesus Cristo. O teu pulmão tem que ser cheio do Espírito de Deus. E você que está com o teu fígado azedo, você que é uma pessoa que vive de mau humor por causa desse teu fígado, então você coloque aí o fígado de Cristo também, e ele vai desopilar todo o teu temperamento, ele vai mudar toda a tua personalidade. De uma pessoa amarga, ele vai suavizar a tua vida. Você vai ter agora a composição do Cordeiro de Deus: a cabeça, os pés e as suas fressuras. Você precisa tomar parte disso. Uma outra coisa que eu quero lembrar: como que a ceia deveria ser comida, a Páscoa, lá no Antigo Testamento? Vestido, o cajado na mão, sandália nos pés e comendo depressa. Por quê? Porque lá fora, no Egito, estava havendo lamento. Mas a qualquer momento também ia se ouvir a ordem dizendo: levantai o acampamento, porque estamos livres. Faraó foi derrotado, entregou os pontos e nada mais está nos prendendo no Egito. Eles tinham que estar prontos. Eles não podiam, depois do aviso, ainda ir se prepararem. Não, na hora que viesse o aviso, todos deveriam se levantar e ir embora em direção à terra prometida. Você já entendeu o que isso quer dizer para você? Você já captou? Sim, é isso mesmo. Você tem que estar pronto, você tem que estar vestido, as suas vestes têm que estar brancas, limpas
limpas e resplandecentes. Os teus pés têm que estar calçados no Evangelho da paz. E o cajado de Deus precisa estar na tua mão, porque a qualquer momento nós vamos ouvir a trombeta tocar. Nós vamos ouvir o aviso de que estamos livres. É hora da partida. Vamos embora rapidamente, num abrir e piscar de olhos. Vamos partir em direção à terra prometida. Estes símbolos que no Antigo Testamento apontavam para o futuro estão valendo até o dia de hoje. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Desde a destruição de Jerusalém no ano 70 da nossa era, nunca mais houve sacrifício de cordeiros em Israel. O tempo está suspenso. Agora o que vale é a aceitação desse cordeiro. É receber Jesus como único Salvador. É você crer que Ele é a única pessoa que pode se identificar com você. Porque Ele é humano como você. Ele compreende todas as tuas fraquezas. Somente um homem pode compreender outro ser humano. Como é que eu poderia falar com uma pessoa diferente de mim? Eu não consigo falar com um cachorro. Eu não consigo transmitir nada porque ele é diferente de mim. Mas eu consigo transmitir para você porque nós somos iguais, nós somos seres humanos. O Senhor Jesus, Ele se fez humano como nós, para nos compreender, para compreender intimamente o que vai dentro de cada coração. E é este Jesus humano que foi sacrificado na cruz do Calvário. Ele é aquele cordeiro mudo que está vertendo o seu sangue, que assumiu toda a sua culpa. Humanamente Ele está ali. Toda a iniquidade caiu sobre Ele. Todos os pecados, doenças, tormentos estão sobre Ele. Ele está morrendo humanamente. Ele é igual a você. Não eram dois os animais no Antigo Testamento? Um era sacrificado e o sangue era espargido no altar. E depois o outro animal que estava vivo, o sacerdote impunha as mãos e mandava ele para o deserto. E ele levava a iniquidade do povo. O Senhor Jesus é estas duas pessoas. Você precisa aceitar estes dois Jesus. As pessoas só querem aceitar o Jesus vitorioso. Aquele Jesus que recebeu todo o poder no céu e na terra. Aquele Jesus que cura, liberta, transforma. Aquele Jesus que resolve problemas. Aquele Jesus invencível. Mas se esquecem daquele ali, aquele outro. Aquele é que primeiro precisa ser aceito. Aquele que está vertendo sangue humanamente falando, morrendo como homem, morrendo como pessoa, com todas as nossas iniquidades. Jesus é os dois cordeiros, porque aquele morreu na cruz, mas o outro ressuscitou no terceiro dia e está vivo pelos séculos dos séculos e levou para bem longe todos os nossos pecados e todas as nossas iniquidades. Mas você tem que aceitar aquele cordeiro, que é aquele que tira o teu pecado, é aquele que recebe a tua iniquidade. Você precisa colocar as mãos sobre ele. O sacerdote ia sacrificar o cordeiro, o pecador trazia o animal, toda a culpa do pecador passava para aquele cordeiro pela imposição de mãos, ou do pecador ou do sacerdote. Às vezes o sacerdote falava assim: fica com a mão colocada aí na cabeça dessa ovelha enquanto eu vou sacrificá-la. E o pecador ficava com a mão ali, ó, na cabeça da ovelhinha, enquanto o sangue dela era derramado. Aquilo era uma figura, sabe? Jesus é o cordeiro. Você tem que passar para ele o teu pecado, mas ele é humano como você. Ele pode receber todas as tuas iniquidades. Ele pode ocupar o teu lugar. Ele é o cordeiro sem mancha, sem defeito. Ele é o único sacrifício perfeito. Não existe outro Salvador. Não tem outro jeito de você ficar livre dos teus pecados. Aquele ali que morreu na cruz do Calvário, que fez isso espontaneamente, não foi obrigado. Foi difícil para ele. Foi muito difícil. Quando Moisés e Elias apareceram ali no Monte da Transfiguração, estavam falando sobre a sua morte. Diz o Evangelho isto.
Eles falavam com Jesus a respeito da sua morte. Veja, versículo 30, e eis que estavam falando com Jesus 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Moisés e Elias vieram falar com Jesus a respeito da sua morte. Vieram encorajá-lo, consolá-lo. Falta pouco, está chegando, é a última semana. Foram encorajar Jesus. E naquela última noite de quinta-feira, quando ele se ajoelhou no Getsemane e 3 vezes orou: Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Estava sendo difícil para Jesus, mesmo tudo estando planejado, estava sendo difícil para ele saber que seria cuspido no rosto, espancado, receber açoites, torturado, escarnecido, zombado, nem água iria beber, iria vazar o seu sangue até morrer. Na hora ali de perecer, com sede, lhe dariam vinagre para beber. Ele sabia que teria que passar por tudo isso, e ele dizia: Pai, se tiver outro jeito, passa de mim este cálice sem que eu beba. Se tivesse outro jeito. Moisés e Elias já tinham falado que não. Temos falar sobre a tua morte, Jesus, é a última semana. Todo o céu está aguardando. Você vai fazer a maior obra de redenção que já foi feita pela humanidade. Você vai ocupar o lugar do Cordeiro. Moisés dizia: sim, vai ser algo tremendo. Você vai salvar a humanidade. Vá em frente. Falavam sobre a morte de Jesus naquela semana em Jerusalém. Mas ali no horto, no Getsemane, ele suava: Pai, tem outro jeito? Passe de mim este cálice sem que eu beba. Naquela hora, desceu um anjo do céu. Mais conforto. Um anjo desceu para dar uma última mensagem, para dizer ao Senhor Jesus: a tua oração chegou no trono do Pai. Todo o céu está em silêncio. A tua pergunta continua ecoando. Não tem outro jeito. Eu fui enviado para te consolar. O Pai mandou dizer: não tem outro jeito. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É através de você que a humanidade vai ser salva. Então o Senhor Jesus suportou tudo isso por amor a você. Ele te amou até o fim. Se você quer ficar livre dos teus pecados, você tem que colocar a tua mão sobre o Cordeiro. Você tem que transferir para Ele toda a tua culpa, jogar sobre Ele toda a tua iniquidade. É injusto isso? É. Mas Deus não quer que você morra. Quando Deus mandava o pecador colocar a mão na cabeça de um cordeiro no Antigo Testamento, é porque Ele não queria que o pecador morresse, mas queria que o pecador tivesse consciência de que o seu pecado gerava morte. Deus não quer que você morra, não. Mas Deus quer que você coloque a tua mão no Senhor Jesus, para ter consciência que o teu pecado gerou a morte do primogênito de Deus, que todos os teus pecados recaíram sobre Ele. E se você fizer isso, Ele vai levar embora todas as tuas iniquidades. Jesus é a nossa Páscoa. Você está compreendendo? Ele quer levar os teus pecados. Ele quer ser o teu Salvador. É só você colocar a mão sobre Ele. Pastor, como que eu faço isso? Pela fé. Você começa usando as tuas mãos para erguer ao alto e dizer: eu quero receber Jesus como Cordeiro de Deus, como único Salvador. Eu quero transferir para Ele toda a minha iniquidade, para este sacrifício que Jesus fez por mim. Eu quero sair hoje desta igreja sem nenhum pecado. Eu quero receber Jesus como meu único Salvador. A mão do pecador tinha que ser colocada sobre o Cordeiro. Quantos aqui nesta noite querem colocar a sua mão sobre o Cordeiro de Deus, transferir para Ele toda a iniquidade e receber Jesus como o único Salvador? O único, hein? Porque Jesus disse: Pai, tem outro jeito? Passa de mim este cálice sem que eu beba. Tem outro jeito?
Não, não tem outro jeito. Pode esquecer reencarnação, pode esquecer salvação por boas obras. Se você quer ir para o céu, só existe um jeito: é receber Jesus como Salvador. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criatura pode salvar a tua vida. Nenhum Deus deste século, nenhuma divindade deste mundo, nenhum Deus do Egito pode te salvar. Mas uma só gota do sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. A tua iniquidade vai ser tirada e você vai ser purificado em nome do Senhor Jesus. É só você querer. O sangue está lá. Jesus, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Não querer é um desperdício. Ele já fez o sacrifício por você. Aceita. Ele já fez. Desprezar isso é tolice, porque Ele já fez o sacrifício por você. Ele não vai fazer de novo. Ele já fez. Tem lugar para você. Tem lugar para você no sangue de Jesus. Do jeito que você está, Ele quer te receber. Quantas pessoas nesta noite também querem receber o Senhor Jesus como único Salvador? Ergue a mão direita assim bem alto. Pode erguer. Ergue. Isso, Jesus é o teu Cordeiro. Jesus é o teu Salvador. Cada pessoa que ergueu as mãos, vem aqui para frente agora. Cada pessoa que ergueu as mãos, vem para cá. Pode sair do teu lugar. Você está compreendendo o que é a Páscoa? A Páscoa é isto, é salvação. A Páscoa é substituição. A Páscoa é passagem. Você que está vindo aqui para frente, a partir de hoje o sangue de Jesus vai te cobrir. Nenhum mal te alcançará, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nenhum mal poderá te afligir, nenhuma praga, nenhuma maldição, nenhuma destruição. Você vai estar coberto pelo sangue do Cordeiro. O juízo vai passar por cima de você e nenhum mal te sucederá. Se você está no seu lugar ouvindo esta palavra e o teu coração está ardendo de vontade de vir aqui na frente para também ter a certeza do teu perdão, então não fica aí não. Pastor, eu já aceitei Jesus como Salvador, mas eu confesso que eu me sinto acusado. Eu já recebi Jesus como Salvador, mas estou sentindo uma culpa dentro de mim. Então, saia do teu lugar e venha aqui para frente. Porque Jesus, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, para que nunca mais você tenha pecado. Venha, saia do teu lugar. Venha rapidamente do jeito que você está. Se o Espírito Santo de Deus está falando para você vir, então venha. Porque Ele não brinca não. Ele quer fazer a obra de redenção. Ele quer fazer a obra de perdão na tua vida. Isso, vem. Venha. Agora nós vamos nos ajoelhar aqui na frente. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, perdoa agora os meus pecados e me purifica pelo sangue de Jesus. E escreve o meu nome no livro da vida. Meu Deus da glória, faça esta obra de redenção, porque eu confio que o sangue de Jesus tem poder para lavar os meus pecados, e sobre ele eu lanço agora todas as minhas iniquidades. A mensagem da Páscoa é um presente de Deus para nós. Não deixe que essa oportunidade de transformação passe em branco. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer o amor de Cristo e encontrar a verdadeira liberdade. Deixe seu like como um ato de fé e gratidão. Inscreva-se no canal para receber mais mensagens que edificam sua vida e ative o sininho para não perder nenhuma promessa. Juntos,
podemos levar a esperança da Páscoa a todos os cantos do mundo. Que Deus abençoe você e sua família.